amigos, com as palavras da Sônia, nós consideramos iniciada a nossa prece e sejamos todos bem-vindos. Hoje nós temos o nosso amigo, Dr. José Henrique, da Casa Espírita Legionários do Bem, fica ali na Avenida Campesina 102. Acertei o número hoje. Né? Sejamos todos bem-vindos. Fiquem à vontade. Boa noite a todos. Mais uma vez, todas as palavras que aqui são ditas possam sempre tocar nossos corações, fazendo com que as fibras sempre estejam cantando harmoniosamente. Como sempre, o Gilson, naquelas primeiras palavras, eu capto alguma coisa. Não é novidade, né, Gilson? Então ele falou da ambiência fora da casa espírita, dos assédios, como somos muitas vezes solapados pelo ambiente fora da casa espírita. Aqui estamos, de uma certa forma, protegidos magneticamente pelas energias do bem, pelas energias espargidas pela espiritualidade superior, nos envolvendo, nos deixando intimamente repletos de alegria, de bem-estar e de suavidade. Mas vamos começar a entender a importância também lá de fora. O que isto nos proporciona? Quais são as verdadeiras vantagens e lucros que poderemos ter? Quando estamos aqui na casa espírita, logicamente, as coisas são extremamente serenas. As palavras calam fundo em nossos corações, em nossas mentes, nos dando aquele grau de profunda serenidade. Mas vamos aproveitar também o que é dito, o que é falado fora da casa espírita. Vamos entender este poder imensurável que ainda a ciência humana não alcança, mas gradativamente já está conquistando algum conhecimento. Estou me referindo ao cérebro humano. Esses 80 bilhões de neurônios que nós temos, que funcionam como uma verdadeira orquestra. É uma orquestração muito interessante que instiga os cientistas a cada vez mais buscar conhecimento. Por que digo isso? Porque não só a ambiência externa, as energias mentais de nossos irmãos, muitos ainda numa retaguarda moral muito grande, muitos ainda desprovidos do conhecimento que de certa forma temos, mas também todo o conteúdo que trazemos, e que não são todos que chegam à consciência, porque nos é dado poder de inibir, de censurar muitas situações que nós não suportaríamos. Já fica difícil suportarmos determinadas coisas. E entendendo, companheiros, que isso é muito importante, que tudo funciona dentro de um sistema universal. Não há nada absolutamente que seja separado. Não existe total especificidade, assim como não existe independência das estruturas cerebrais. Todas elas funcionam
grupalmente. Olha que interessante, porque também somos células divinas e que deveríamos funcionar desta forma, mas não funcionamos. A hora que entendermos e compreendermos a necessidade precípua, fundamental, de estarmos unidos, tudo funcionará melhor. Se entendermos sempre o outro como irmão, e não como opositor, adversário, que muitas vezes os submetemos a uma crítica destrutiva, entendendo que aquela criatura chegará como nós chegaremos, de repente eles nos ultrapassarão moralmente, não sabemos como funciona isto, depende muito do livre-arbítrio. Então às vezes nos sentimos superiores às criaturas que teoricamente cremos que são inferiores. Então nos resta fazer o nosso papel, nos resta analisar os conteúdos que emergem lá do nosso inconsciente. Nos cabe entender as mensagens, sejam elas quais forem, que chegam do ambiente externo, fora da casa espírita, no dia a dia, no cotidiano. Isso é muito importante para o espírito, porque é o espírito que comanda absolutamente tudo. É o espírito que vai determinar, e o espírito, na sua ânsia de espiritualidade, ele quer atuar, principalmente o desperto, aquele que já despertou a sua consciência, para utilizar da melhor maneira possível o cérebro, as células cerebrais, os neurônios. Então o espírito fica naquele afã de fazer acordar alguns neurônios que estão como que adormecidos, restritos, encapsulados por nossas fixações mentais doentias ainda. Então é importante entendermos isso. O pai da neuropsicologia, um soviético, Alexander Romanovich Luria, ele nos trouxe a teoria do sistema funcional, dividindo o cérebro em unidades funcionais, mas harmonicamente ligados. Então nós temos uma estrutura cerebral onde nós vamos receber quaisquer informações, vindas de nós ou vindas de fora. A partir do momento que recepcionamos isto, essa energia chega nessa estrutura cerebral, nós vamos analisar. E quanto mais analisamos, tivermos esse poder, principalmente respaldados por esta doutrina, mais continuaremos a analisar em detalhes. E, consequentemente, a partir do momento que analisamos, vamos armazenando esses conhecimentos para jamais perdê-los. Essa é a evolução do espírito. E aí, então, diante disso, outra área cerebral, funcional, conectada a esta área, ou a estas áreas, começa a fazer a programação dos seus projetos, da sua intenção, dos seus simbolismos. Da programação vem a regulação. Olhem só a nossa capacidade que desconhecemos. Nós regulamos, nós filtramos o que nos interessa, o que não nos interessa. E aí começamos e atingimos o grau da verificação daquilo que nos chega para as nossas condutas. Diante disso, a grande proposta, certamente, é a que eu trouxe para vocês hoje, que é baseada em Jesus, nosso mestre maior.
nosso querido Jesus Cristo. Jesus nos aponta para o caminho de todos nós. É verdade, é a destinação de todos. Esta lei determinística, que é do Pai, nós não podemos fugir. O Pai nos deu o livre-arbítrio para aceitar ou não suas leis. O livre-arbítrio. Mas dia virá que nós vamos ter que nos inserir, nos alistar em suas leis doces, sublimes, espirituais. Não há como. Então o Pai criou todos nós, queridos irmãos, simples e ignorantes. Para que então, através das encarnações, erros e acertos, tropeços, soerguimentos, e vamos nós crescendo. Porque este caminho, queridos irmãos, é irrecusável. É o caminho da perfeição. E não há outra trilha para esta perfeição que não seja sermos homens de bem. Quando nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, está lá o homem de bem, na primeira linha, define praticamente tudo. Os Espíritos nos falam que o homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, a lei de caridade e a lei de amor. Está aí esta trilogia para sermos homens de bem. Ser justo conosco, com a vida, ter fome de justiça, como Jesus nos fala. Bem-aventurados que têm fome de justiça. O que é fome de justiça? É entender e compreender as finalidades da vida, as dores, as aflições, os sofrimentos. Porque quando compreendemos isso, compreendemos a misericórdia de Deus. Compreendemos a justiça de Deus, porque ninguém sofre, ninguém passa por dissabores, vicissitudes, infortúnios à toa, companheiros. Ou é uma expiação, e nós sabemos que nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, ou é uma missão escolhida por todos nós para adiantarmos-nos no caminho evolutivo espiritual. Muitos espíritos escolhem provas acerbas, ásperas, duras, rudes, para crescer em virtudes. Porque essas são as leis de Deus. A construção. Interessante, quando estudamos a sexualidade, todos nós carregamos o sexo da alma, que é impessoal, onde ali estão fundidas a sexualidade masculina e feminina, para que ao longo das encarnações nós possamos, mediante a sexualidade que se expressa nos órgãos genitais, nos nossos hormônios, no nosso código genético, criar. Porque a finalidade do espírito é criar. Então a mulher, por exemplo, o sexo feminino, que vai passar ainda por muitas etapas no mesmo sexo, assim como o homem no sexo masculino, né? Cada sexo cria os valores que lhes são compatíveis. A mulher, a intuição, a docilidade, a sublimação, a singeleza, a delicadeza, tal qual uma flor. Algumas têm espinhos. O homem já é arrojado, é aquele que toma decisões cognitivas, às vezes de uma forma um tanto viril. Mas também a mulher, ela carrega, como diz o Jung, dentro de si,
essa polaridade masculina. Então a gente vê muitas mulheres tomando decisões arrojadas. Segundo Jung, é o ânimos que se projeta na mente consciente. Assim como tem muitos homens que tomam decisões delicadas, sublimes, singelas, projeta na sua mente consciente o seu lado ânima. Isso prova, queridos irmãos, que todos nós, homens e mulheres, carregam dentro de si a bissexualidade, que vai se expressando muitas vezes em alternâncias nos processos encarnatórios, para que possamos cada vez mais criar. Então a finalidade é cumprir esta lei de justiça, de amor e caridade. Entender que a justiça de Deus é implacável no bom sentido. Porque tudo o que acontece cumpre uma finalidade. E se nós aceitarmos, aquietando nossos corações diante das provas, nos resignando, isso será extremamente importante para o nosso crescimento espiritual. Acatar, que não significa a inércia. Absolutamente. Nós temos que continuar trabalhando, mas acatando o que a vida nos proporciona de uma forma áspera, dura e sofrida. Nós vamos esmerando, burilando a nossa organização espiritual. Vamos nos preparando pelo sacrifício para sermos espíritos melhores dentro desta resignação, desta aceitação. A lei de amor que o homem de bem deve cumprir não visa só o amor ao próximo, mas visa o amor a si mesmo. É de onde tudo surge. Como é que eu vou compreender o próximo e amar o próximo se eu não me compreendo e não me amo? Joana coloca sempre em sua obra, principalmente o autodescobrimento, o auto-amor. Ou seja, a humildade de se olhar constantemente e se aceitar. Porque muitas vezes nós nos olhamos e não nos aceitamos. Aí escorregamos pelas vielas protetoras, adiando a nossa evolução. Não há outro caminho. Por isso, Allan Kardec fez esta pergunta aos espíritos, e Santo Agostinho foi quem respondeu: qual seria o método mais eficaz para nos melhorarmos nesta existência? Santo Agostinho foi claro, conciso, insofismável. Um sábio da antiguidade volou, disse: conheça-te a ti mesmo. Então esse é o trabalho, companheiros. É o trabalho de amor. É o trabalho que vamos fazer florir dentro de nós os valores que tanto objetivamos. E só vamos desenvolver valores se entendermos tudo aquilo que precisamos modificar dentro de nós. Então somos assolados, como disse o Gilson, o dia inteiro. Os irmãos lá fora são os maiores instrutores. Não são os que estão aqui dentro, que daqui a pouco vão todo mundo se abraçar. Vamos se abraçar, vamos se beijar, o ambiente é propício. Mas e aquele lá fora? O que ele nos mostra? Ele nos mostra as reações arquetípicas de quem verdadeiramente somos. Se somos irritáveis, se somos coléricos, se somos violentos, se somos criaturas submissas, omissas. Não é vergonha nenhuma, companheiros,
estarmos nessas condições. Olha como eu usei a palavra estar, porque não somos. Então o homem de bem, ele é fundamental para cumprirmos essas 3 leis fundamentais, o de justiça, amor e caridade. Aí sim, pela autocaridade, eu vou promovendo a caridade ao próximo. Olhando o outro como outro e não como a imagem, o espelho de nós mesmos. Por isso Jesus disse aqui, nos caracteres da perfeição, no item 1, amai os vossos inimigos. Vamos ler e depois interpretar. Fazei o bem aos que vos odeiam. Caracteres da perfeição. Que é a meta de todos nós. É o destino de todos nós. Alcançarmos a perfeição relativa. Porque absoluto é o Pai. Então, fazei o bem aos que vos odeiam. Olha que tarefa. Orai pelos que vos perseguem e aqueles que vos caluniam. E disse Jesus, porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Então olha que profundidade que Jesus coloca dentro dos caracteres da perfeição. Como é que vamos amar os nossos inimigos? Aqueles que falam mal da gente, aqueles que intrigam, aqueles que nos caluniam, aqueles que nos ofendem. Jesus não foi muito forte ao nos propor a amar os vossos inimigos? Como vou amar um meliante, um espírito ainda sombrio? Eu vou ser forte, que estuprou minha filha. Como eu vou amar aquele que assassinou o meu rebento em tenra idade? É impossível, porque ainda estamos na faixa de se sentir ofendido. Nós ainda nos ofendemos e temos que ter consciência disso. Então, quando Jesus nos fala, amai os vossos inimigos, é procurar entendê-los. Porque o verdadeiro perdão é não se sentir ofendido. Nós não esquecemos a ofensa, mas eu já não me sinto mais ofendido. A ofensa já não me corrói, ela já não é corrosiva, comburente, ela já não me queima, porque a má água, ela queima, ela é férvida. O nome já diz, má água, é uma água turva, salobra, ela me queima por dentro, ela é férvida, ela é efervescente. Então, é natural que eu me magoe. Mas se eu já tenho um projeto, isto é amar o inimigo, isto é um caractere da perfeição, eu já começo a me colocar no lugar do outro. A tentar encontrar um significado para a atitude daquele companheiro. Qual a razão que ele fez isso? Qual o motivo? E aí nós vamos encontrar alguma resposta, não precisa ser verdadeira, mas nós já estamos questionando. Porque é muito fácil eu odiá-lo, me afastar dele, eu detestá-lo, e nós vamos nutrir, e isso é importante sabermos, porque isso é científico, um sentimento altamente devastador. É devastador não só para o nosso psiquismo, assim como para as nossas células cerebrais e gerais. É a vingança. Nós passamos, às vezes, a existência inteira para um dia nos vingar. Nem que a gente diga, está vendo? O castigo veio a cavalo.
Está vendo? Fez comigo, agora está pagando. Está vendo? O espírita costuma dizer, a lei de causa e efeito. Então é aquele sentimento de vingança, de um prazer ilusório, momentâneo, periférico. É o verniz. Mas que não resolve o nosso problema. Sabe por quê? Porque a vingança vai continuar dentro de nós. A ansiedade vai continuar dentro de nós. A mágoa corrosiva vai continuar dentro de nós. Só há uma forma de combatê-la. É integrar a ela um sentimento oposto. É fazer o que chamamos de integração. Para que então haja a diluição. O Jung fala sobre isso. É a união, é a interação ou união solidária de diferentes partes psíquicas entre si, de elementos diversamente opostos entre si. Então nós temos que contrapor a mágoa com o perdão. E o perdão, muitas vezes, que Jesus fala, amai os vossos inimigos, é o ressignificado da atitude do companheiro infeliz, desprotegido moralmente. Porque sabe lá o que o levou a fazer isto? Nós já o fizemos, certamente em outras existências. A condição social daquela criatura intelectual, moral, daquele espírito que ainda vagueia pelas sombras, pelos resvaladouros, pelos atoleiros da vida, o leva a tomar atitude desta forma. E que nós temos quase que obrigação de entender. Então isto é amar os inimigos. Porque é muito fácil, como Jesus diz, amar aqueles que nos amam. Aqueles que nos amam vão estar sempre nos elogiando. Oh, meu querido, meu amor, você é fantástico. Aí o ego vai lá em cima. Você é maravilhoso. Temos que tomar cuidado com relação a isso. Nos envaidecemos, a soberba, diante de elogios, porque as criaturas nos estimam, nos amam, nos adoram. Muitas vezes um instrutor, como diz André Luiz, é o adversário, que ele vai falar a verdade. Às vezes não totalmente. Então é muito fácil fazer como os publicanos faziam. E continuando, Jesus disse, unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Todos. Até aquela criatura que nós consideramos como um facínora, detestável na nossa sociedade, ele também é amado. Ele também ama seus filhos, seus animais. Sabemos que não existem criaturas totalmente deformadas, más, malevolentes. Então vamos fazer como os pagãos. E aí Jesus termina, dizendo para todos nós, sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então Jesus está a nos indicar que todos nós temos que buscar o aperfeiçoamento. O único caminho para que alcancemos patamares melhores, condições espirituais melhores, fazermos a profilaxia de doenças, de enfermidades que tanto nos assolam, as enfermidades do momento, que vêm fazendo com que as criaturas se contorçam, se convulsionem nas dores da carne, nas dores da alma, porque onde há dor na carne, há dor na alma. E quando há dor na alma, inevitavelmente vai haver a dor da carne. Porque este complexo é indivisível, corpo,
e mente, espírito, tanto fizeram para separar um do outro. A medicina, por exemplo, separou o corpo da alma. Religiões do passado separaram a alma do corpo. E hoje estamos aqui para unir. Veio a doutrina espírita para nos mostrar essa aparelhagem única, uníssona, uniforme, vibrante, que é holística. Então estamos aqui, companheiros, para buscarmos esse aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento não há outro caminho a não ser o moral. Vamos ter a outra asa do conhecimento, que é muito importante, o intelecto, para que tenhamos as asas da sabedoria, moral e conhecimento. Este é o caminho irrefragável de todos nós. E se estamos nesta doutrina que promove tudo isto, vamos aproveitá-la da melhor forma possível. Vamos entender, vamos botar o nosso cérebro, mediante a ação do nosso espírito, para tudo que eu falei no início. Recepção, análise, averiguação, regulação. Botar o nosso cérebro em atividade e cada vez mais, mediante a sutilização do corpo perispirítico e, consequentemente, do espírito, nós vamos fornecendo a carne, fornecendo esta indumentária condições melhores. Não há outro caminho para a saúde, que chamamos de saúde integral. Então Jesus foi muito claro. Mas aí nós temos que consultar também o livro dos Espíritos, já que eu falei do Evangelho, capítulo 2, segunda parte, da encarnação dos Espíritos. Vejam esta questão, que vale a pena ler e relê-la. O objetivo da encarnação. Gostaria de perguntar a cada um de vós, qual o objetivo da encarnação? Claro que cada um vai ter o seu posicionamento. Mas vamos ver o que os Espíritos nos colocaram. Quando Allan Kardec, nesta questão 132, perguntou a eles, aos luminares, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? O que estamos fazendo aqui? Qual é a meta? Qual é o objetivo? Passear, se divertir, curtir, gastar dinheiro, ganhar dinheiro. Né? Qual é o objetivo? É este? É o prazer acima de tudo? O hedonismo, o sirenaísmo? São trilhas filosóficas que pregavam o prazer acima de tudo? Ou é o prazer da alma, do espírito? Então os Espíritos responderam a esta questão. 132. Vamos prestar atenção. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Está consentâneo com o que Jesus falou. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Mas dizem os Espíritos, para uns é expiação. Para outros, missão. Todos nós aqui estamos expiando nossas faltas, mas todos somos também missionários. Vamos dar um exemplo claro, indiscutível. As mulheres têm a grande, nobilitante missão da maternidade. É uma missão. Ser mãe. Eu não sei como é isso. Talvez em outra encarnação eu tenha já trilhado o caminho da sexualidade feminina, mas por hora eu não sei como é que é isso. O que acontece naquela câmara escura, uterina, das interações mãe e filho, é algo inominável. É algo que não temos como qualificar isto. Para que ele fique ali 9 meses, gestado,
para que haja ali uma troca fluídico-magnética, mãe, filho, filho e mãe, porque houve um acordo no mundo espiritual. Houve uma aceitação no mundo espiritual. Então já é um trabalho de amor, embora tenham sido desafetos no passado. Olha a magnificência da lei de Deus. A missão da maternidade para unir espíritos que repentinamente foram adversários. Porque houve aceitação. Porque se não houver aceitação no mundo espiritual, não vai haver o que a gente chama de liga. Não vai funcionar a lei de atração, não vai funcionar a lei fluídica. Não vai haver nem a concepção. Porque para haver a concepção, a união do óvulo com o espermatozoide, tem que haver a atração fluídica, magnética. Porque houve aceitação dos futuros pais com o futuro encarnante. A mãe, principalmente. André Luiz nos coloca em Missionários da Luz, a reencarnação do Segismundo, que há ali, naquele momento, que o futuro encarnante se abraça com a mãe, emancipada do corpo físico pelo sono. Ela vai ao encontro do futuro filho. Olha que coisa linda. Então André Luiz nos coloca algo poético. Ele nos diz que há ali uma interpenetração perispirítica. Há uma fusão de perispírito da mãe, emancipada do corpo, com o perispírito, ou corpo espiritual, do futuro encarnante. Então ali, pela aceitação, provavelmente pelo perdão de atos cometidos entre os dois em outras encarnações, há uma fusão luminosa que não temos como avaliar, de amor, de aceitação. Então, olha que grande missão, a missão da maternidade. Eu não fico com inveja não, porque eu sei que um dia eu vou ser mulher. E vocês mulheres também não fiquem assim tão vaidosas, porque um dia vocês serão homens também. Beleza da doutrina espírita. Ou será que já foi? É, possível, né? Estou falando de hoje para frente. O passado é meio complicado, né? Bom, isso aí é uma outra palestra, um outro seminário. Mas o que eu quero dizer é dessa missão. Para uns é missão e para nós é missão. E a missão da paternidade? De ser o veículo. De ser o veículo, como diz o Jung, espermático. Porque ali vão estar os espermatozoides levando cromossomos, o cromossomo da sexualidade, Y, a da mulher X, para formar um sexo. Ou há uma doação de X para formar XX, ou de Y para formar XY. Para cumprir a sexualidade que irá ali encarnar, com órgãos genitais específicos. Isso é fantástico, companheiros. Então o Pai também tem a sua missão. Então quando nos reportamos, está um planeta de provas e expiações, não imaginamos que somos missionários também. E eu não me refiro só a esta missão, tem outras missões. A missão do lar, a missão profissional, a missão, seja do que for, das artes. Encarna para trazer as artes a este povo que precisa de algo mais afinado, mais requintado. A música, a bela música, tocada pelos violinos da vida, pelos pianos, pelos alaúdes. Você é do tempo do alaúde? Gostava muito. Ou é do cravo? Alguma coisa ligada à igreja. Mas voltando à resposta dos espíritos. Dizem eles, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Não tem como fugir.
as vicissitudes, as dores. A vida é uma vida de dor. Esse Deus é justo? Claro que é. A dor nos leva ao aperfeiçoamento, como diz Leon Denis. A dor nos leva ao esclarecimento do que ela representa. Eu fico às vezes a imaginar, né, a própria velhice carreando todos os seus problemas. Né, Gilson? É verdade. A gente estava falando sobre isso. sobre que a doença é a cura. A doença é a cura. Mas que bendita a velhice! Se não houvesse a velhice, não existiria todo esse trabalho de compreensão da vida. Não, a gente tem que ir lá trocar o refil e voltar a zerar. A gente não consegue muito não, né? Consegue em termos. O quê? Trocar o refil. Ah, troca. Aqui, estou falando materialmente. Não, aqui não. Então. A gente vai lá, troca e volta. Zerado. Pode até escolher a natureza do refil. Claro. Alguns. Alguns. Mas nós já temos esse direito pela nossa evolução espiritual. Né? Somos já medianamente evoluídos. Você falou que a gente tem uma ambiguidade aí. Claro que temos. E as variáveis. Sim. Então, companheiros, as vicissitudes da existência corporal, aí diz o espírito, ou os espíritos, nisso é que está a expiação. Mas aí eles terminam dizendo, olha como isso é importante, visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Companheiros, isso é de uma profundidade muito grande. Condição de suportar. Ô palavra fantástica. Suportabilidade. Paulo fala, suportai-vos uns aos outros. Cientistas da área mental falam de suportar nossas neuroses. Francisco, nosso querido mentor desta casa, nos fala da suportabilidade na cruz que carregamos, porque somos merecedentes desta cruz. Jesus fala sobre isso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Por quê? Porque já cumprimos tantos desatinos, tantos desvios das leis de Deus, que chegou o momento de encararmos a cruz que nos pertence desta encarnação e das porvindouras. Ou porque vocês acham que tudo vai acabar aqui agora, nessa encarnação? Vai não, né, Gilson? Nós ainda temos inúmeros débitos morais. Deus é tão maravilhoso que nos deu a homeopatia, mas não a homeopatia só dos remédios que muitos procuram. Mas a encarnação é um processo homeopático. Ou seja, olha, vai só nesta encarnação com essas provas, essas expiações que lhe cabem. Ou seja, é uma parcela muito pequena do que temos ainda a cumprir. Mas nós já estamos no caminho, olha que coisa linda. Nós já estamos entendendo a importância desse aperfeiçoamento, desses caracteres da perfeição, de cumprir a lei de justiça, amor e caridade. Suportabilidade que, em verdade, é para a gente parar de murmurar, de reclamar. Qualquer coisa que atinge os nossos interesses pessoais, estamos a reclamar. Eu sempre digo isso e volto a repetir. Se tivéssemos uma microfilmadora dentro do nosso corpo, nós ficaríamos apavorados com o que acontece internamente quando estamos na rebeldia, na reclamação diária. Está frio é porque está frio, está calor é porque está calor, está com dor de cabeça é porque está com dor de cabeça. A gente reclama de tudo. Nada satisfaz o nosso ego, a não ser quando estamos lá, né, nos louros
que adquirimos. Então a gente tem que começar a policiar, a vigiar essa murmuração. Paulo nos avisa aos Filipenses, evitarmos as murmurações, as lamentações, as contendas, porque a grande contenda, quando estamos reclamando, não é com a vida, companheiros, é com a gente mesmo. E essa microfilmadora, ela vai ser impressionante se tivéssemos, se a tivéssemos, porque ia revelar algo apavorante, é igual fumante. O fumante não tem ideia do que acontece nos seus brônquios, porque ele não tem uma microfilmadora, como a nicotina, o alcatrão, os produtos cancerígenos são devastadores, como eles matam os cílios de início, que joga as impurezas para fora, e posteriormente as células brônquicas. Então essa microfilmadora ia nos mostrar o que acontece quando estamos reclamando, resistindo. Há uma condição hormonal terrível. O hormônio do estresse, 24 horas, é maléfico. Por isso as doenças. Ou será que nós não nos atentamos para isso ainda? A doença. Não é o mundo que vai proporcionar a doença, somos nós mesmos. Nessa condição que nós não suportamos, nos rebelamos diante da vida. Mas também nós temos a questão externa, como o Gilson falou, que também contribui, o meio ambiente, as pessoas, a família, a sociedade, a política, seja o que for, as condições socioeconômicas, financeiras. Aí eu trouxe para vocês aqui, para a gente encerrar o dia de hoje, uma preciosidade que eu achei, sem querer achando, como a gente costuma dizer, né? Que é baseado exatamente numa frase do nosso querido e amado apóstolo João. João, no capítulo 21, versículo 22. Uma verdadeira lição, companheiros, que interpretando esta frase do apóstolo João, Emmanuel nos traz. Além dos nossos dissabores, que nos são peculiares, os dissabores da vida, da família, do externo, que o Gilson falou lá no início. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o outro, o que te importa a ti? Segue-me tu. Porque às vezes a gente está preocupado com o outro. Que o outro nos maltrata, que o outro nos abandona, que o outro nos magoa. E a gente quer a justiça para o outro. Por isso que Jesus disse: eu quero que ele fique até que eu venha, e ele vai vir para todos. O que te importa a ti? Segue-me tu. Então, companheiros, a gente vive sempre esperando do outro. Nós não precisamos do outro, embora o outro possa nos ajudar a chegar à felicidade. A felicidade está dentro da gente. A felicidade está dentro de nós, como a paz está dentro de nós, como Deus está em nós, e Jesus apontou sobre isso. O reino de Deus não encontra-se nem aqui nem acolá, encontra-se em nós. Então temos que seguir Jesus. O que importa a ti, o outro? Deixa o outro com as suas mazelas. Vamos parar de cobrar do outro, é o que nós chamamos de normose da expectativa. A gente está sempre esperando do outro. O que a gente quer? Um homem ideal, uma mulher ideal, uma política ideal, uma sociedade ideal, um espírito ideal. E a gente se esquece que o importante não é nada disso. É a mulher real, é o marido real, é a sociedade real, é a política real, é o salário real. E não o que a gente espera.
Porque quando a gente espera, a gente faz uma transferência de responsabilidade para tudo isso. Muitos casam na ilusão de que o outro vai me fazer feliz. Por isso é uma ilusão. E só existe a desilusão porque existe a ilusão. Essa foi uma frase que eu captei do querido professor de yoga, que já esteve aqui em Friburgo, José Hermógenes. Ele diz, só existe a desilusão porque existe a ilusão. E olha o que Emmanuel nos diz. A inesquecível advertência, isso foi publicado no Reformador de fevereiro de 1961, página 26. Acompanhem e vamos raciocinar. Diz Emmanuel, viste sim as desilusões com que não contávamos. Olha como Emmanuel começa. A gente só se desilude porque se iludiu dentro daquilo que a gente contava, que a gente esperava do outro. Muitos daqueles mesmos amigos que nos exortavam à estrada certa enovelaram-se nos cipoais da perturbação, como que petrificados na indiferença. Eu costumo dizer, companheiros, o amigo que nos abandona é porque nunca foi amigo. A mulher que nos abandona, ou o homem que abandona as mulheres, é porque não amava. E a gente sofre tanto com isso, porque a gente esperava. A gente se iludiu em relação ao comportamento do outro. Então não seria muito melhor a atitude de uma separação, mesmo que dolorosa, para que a gente não sofra muito mais à frente? Porque está provando ali cabalmente que aquela criatura não nos amava. E nós esperamos sempre dos amigos o melhor. E, no entanto, muitos se situam na petrificação da indiferença. Dói, não dói? Aí entra o que nós falamos lá no início, amai os vossos inimigos. Tentai compreender por que o chamado amigo tornou-se indiferente. Continuando. Companheiros que supunhamos estandartes vivos nas trilhas da verdade, renderam-se a desvaladas mentiras. A gente crê tanto no que o outro diz e repentinamente aquilo é uma mentira. Houve um engano. Ele nos enganou, ele nos ludibriou, ele falseou, ele dissimulou. Então o outro se situa nisso. Ele se situou na mentira. Embora entendêssemos antes como verdade. Amai os vossos inimigos. Compreendei a atitude do próximo, seja ela qual for. Irmãos que nos prometeram fidelidade inquebrantável, deixaram-no a sós, na primeira dificuldade. Como isso acontece? Tantos irmãos que nos prometem fidelidade, na primeira dificuldade, nos deixam a sós. Então esses são os óbices, companheiros, externos, que o Gilson falou no início. Parentes que nos deviam proteção e respeito, bandearam-se para campos de sombra e vício, hostilizando-nos o ideal. Meu Deus. Parentes que nos deviam proteção e respeito, bandearam-se para os campos da sombra, do vício, nos hostilizando. Como sofremos com isso? Sabe por que sofremos? Porque esperávamos. Expectativa. E diz Emmanuel, e multiplicam-se tropeços para que a nossa caminhada se desenvolva. Olha como tudo isso é necessário para adquirirmos os caracteres da perfeição, sermos homens de bem, cumprindo a lei de justiça, de amor e de caridade. É diante do tropeço,
é diante do escorregão, é que vamos nos erguer com mais força e com mais determinação, com mais fé. Converteram-se estímulos em sarcasmos. Quem nos dava esperança, fornece negação. Quem ontem nos ajudava, hoje nos desajuda. Mãos que nos atiravam flores de aplauso, fazem agora chover sobre nós as farpas da incompreensão. E Emmanuel diz, sozinhos, sim, ficamos sozinhos. Ficamos enclausurados no nosso psiquismo, sofrido, amargurado. Quantas criaturas nos decepcionaram. Mas como isso é importante para o desenvolvimento de virtudes que precisam ser trabalhadas, muita vez, encontrar-nos-emos desse modo entre a expectativa, sempre esperando, e a solidão. Nosso primeiro impulso é o de reclamar. Olha o que eu falei agora há pouco. Daquilo que supomos nosso direito. Nosso direito. Não podemos ser atingidos. Não podemos ser abandonados. Não podemos ser rejeitados. Não podemos ser traídos. Porque a gente fica sempre esperando do outro. Contudo, buscando a palavra do Evangelho, termina Emmanuel, surpreendemos a inesquecível advertência do Senhor. Que te importa a ti a conduta alheia? Segue-me tu. Portanto, Emmanuel finaliza para que possamos prosseguir. Prosseguir como voluntários do Cristo, seguindo Jesus, vencendo as etapas, e podemos dizer a todas essas criaturas, utilizando-nos da frase do Mestre na cruz: ó Pai querido e amado, a esses irmãos incautos, invigilantes, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, que esta doutrina cada vez mais se incorpore, esteja incorporada em nós, para buscarmos sermos homens de bem, cumprindo a lei de justiça, amor e caridade. Muita paz a todos.